Oi, eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre a minha pesquisa. Ela tem um nome provisório agora de Presença e Pertença de Pessoas Acadêmicas Negras nas Artes Cênicas. E ela tem um recorte temporal entre 2018 e 2023. Mas recorte do que, Mainá? Bom, eu quero saber o que as pessoas negras andam pesquisando, como elas andam pesquisando, de quais maneiras, com quais matizes, com quais interesses e tudo mais. E esse recorte temporal, ele tem a ver com as cotas, com a inserção das cotas nas universidades brasileiras e depois a atualização da lei de cotas, né? Que faz com que as pessoas passem a ter direito às cotas para entrada na pós-graduação. Inicialmente eu tinha pensado em contexto Brasil e usar um paranauê tecnológico, assim, tecnológico tipo data mining, ciência de dados. E aí a própria pesquisa, a própria leitura sobre os fazeres negros foram me dando questões. Como é que eu posso lidar com categorias fechadas e organizadas em nomes, no mesmo nomear, por exemplo, no conceito de encruzilhada? O conceito de encruzilhada ele vai ter a ver também com cada corpo, com cada fisicalidade, com como aquela historicidade daquele pesquisador interage com o conceito, sabe assim? Então eu fiquei tentando entender a minha postura aqui, né, para fazer um tipo de pesquisa dessas, que inicialmente era uma pesquisa quanti-quali. Hoje já não penso muito nesses termos, né, embora ela tenha questões numéricas e questões de qualidade. Bom, a ideia, sobretudo, é de entender como é que essas epistemologias vão tensionando os fazeres na própria universidade. E quando eu me questionei sobre esse lugar dos conceitos, eu fiquei pensando que Bona, 2023, na Sabedoria dos Cipós, vai dizer sobre o direito à opacidade. A gente tem o direito de ser sujeito e também tem o direito de não ser compreendido completamente. Veja que eu estou falando aqui, tem um som acontecendo, tem o vento que está encostando em mim, tem uma materialidade, né, e uma construção dessa história neste tempo agora e num tempo que já foi também. Au! Sim, eu tenho uma colinha. Nesse sentido, como é que eu posso pensar esse lugar da ética do encontro, né, se eu não estou territorialmente espalhada aí pelo país? E o que eu pensei foi que eu preciso recortar. Acho importante ter o dado numérico. E eu fui ainda atrás dos dados numéricos na plataforma Sucupira, porém a plataforma retirou esses dados e o modo certo de organizá-los, vou colocar aqui no vídeo, mas retirou esse lugar de filtro que antes tinha, não sei porquê, tinha em setembro de 2025, quando comecei a pesquisa, né? Ou o projeto para pesquisa. Enfim, conforme eu fui escrevendo, eu fui pensando que a minha própria existência estava permeando tudo isso, os meus modos de fazer, seja a graduação em psicologia, ter passado por uma graduação em psicologia, ou a minha prática de escrita documental sobre o trabalho em artes cênicas de pessoas negras, aqui vem acontecendo há mais ou menos 6 anos, né? Então, essas coisas que vão se colocando no meu corpo, e eu estou citando Leda Maria Martins,
nesse lugar do corpo tela, da memória que a gente acessa. Também estou pensando em tempo espiralar, no conceito dela de tempo espiralar, enfim, dessas epistemes afromatizadas, né? Vão me dando um certo chão e me colocando para entender que a minha pesquisa, ela está inscrita sobre a duna, né? Eu estou falando aqui de Natal, e aí para mim não fazia sentido não aprofundar, não tentar cavucar um pouco mais nessa areia, ou melhor, cavucar em outro lugar que não fosse essa areia. Então, para além disso, um dado que eu já encontrei neste passado, quando eu fiz essa primeira ideia, né, essa primeira levantamento de dados, ele teve O que eu encontrei foi que na UFRN, dos 6 anos pesquisados, em 3, entre as universidades do Nordeste, a proporção de pessoas negras aqui era maior. Veja que curioso, que interessante. Então, para mim, era muito mais importante a duna, o dado, ouvi-los, né? Ouvir a duna e o dado, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, pensando nessas tecnologias de presença e resistência, né, eu encontrei com Nara Martins, que eu apresentei na disciplina, inclusive, né? E com esse lugar da raiva que ela trazia como um mobilizador. Me encontrei com a Grinês Melo, que em 2023, na Grinês Melo, em 2020, Nara Martins, que a Grinês traz essa experiência de corpo e de terreiro como um mobilizador da sua própria pesquisa, mas que também coloca algo que Nara também coloca, né? Que a experiência da vida vai fazer essa pesquisa, enfim. Então, eu não estou querendo mais olhar o conceito sozinho para poder conversar, dialogar com e não analisar e escapar dessa lógica. Eu preciso me encontrar com essas pessoas e mais lógico, mais interessante me encontrar com as pessoas nessa gira, né? Nesse território onde eu estou. Tenho escutado muitos pesquisadores com os quais temos trabalhado, os pesquisadores negros daqui, né? Judson Tacará, que também é graduado aqui, por exemplo, e que tem a pesquisa dele está no meu recorte temporal, salvo engano, mas é interessante ir percebendo essas presenças e como é que esses aquilombamentos estão vivos, acontecendo do ponto de vista da epistemologia, do ponto de vista de como se escreve, do ponto de vista do modo de organizar a pesquisa, organizar os materiais, enfim, né? Acho que é isso que eu tinha para dizer. Há de se ter espaço, tempo. Eu estou sempre correndo e fazendo grandes edições da minha vida e isso está na minha escrita também. Mas eu estou tentando compreender melhor dentro dessas 218 teses, dissertações dentro do repositório da UFRN, de artes cênicas, né? Quem são essas pessoas e como é que eu as encontro? Então eu estou usando sim palavras-chave, porque acho que isso é importante, inclusive para eu poder dialogar com a academia, mas também ir tensionando esses lugares de escrita, de busca, essa certa sistematização e que vai colocando a gente num canto meio pasteurizado, que no fim é o que a gente quer escapar, tendo em vista que a presença negra nas universidades, historicamente, ela é o lugar do objeto de estudo, né? E tudo que eu não quero fazer é transformar essas pessoas, esses pesquisadores e essas pesquisas em objeto de estudo. Eu quero que eles dancem comigo.